Praticidade, qualidade e muito sabor. A nova linha de petiscos da Canção Alimentos vem trazendo cortes especiais, práticos, saborosos e de fácil preparo, feitos para você e sua família se surpreenderem. Não deixe de saborear essa novidade. Canção Alimentos. Tocando os corações através do sabor. Tex Encomendas. Precisa enviar uma encomenda para qualquer um desses 7 estados? Consulte a Tex Encomendas. Sua encomenda vai de ônibus que tem horário a cumprir e sua encomenda também. Com a Tex Encomendas, você sabe a hora que vai chegar. Tex Encomendas. Ligue 44-3221-1111. Com Tex é rapidinho, rapidinho. Pessoal, aqui no campo é assim. Passamos a nossa vida lidando com o gado. Sabe o que engorda mesmo o rebanho? O Bovitan da Dispec do Brasil. Na minha fazenda eu confio no Bovitan da Dispec do Brasil para garantir um gado saudável. A Dispec do Brasil está há 40 anos caminhando ao lado dos criadores. 40 anos investindo em pesquisa e tecnologia para produzir os melhores produtos para a pecuária nacional. Eu uso e assino embaixo. Olá, amigo do Museu Esportivo, olá, amiga do Museu Esportivo, meu fraternal abraço. Estou aqui falando com você logo depois do empate do Maringá Futebol Clube, jogando no Willie Davis, contra o Operário Ferroviário. O jogo terminou em 2-2 e a decisão agora vai para o estádio Germano Krieger, o segundo jogo que vai ser realizado no dia 29 de março de 2025. E eu pretendo estar lá para acompanhar o Maringá Futebol Clube, o Dogão. Eu lembrei do Lobo agora. E pretendo assistir esse jogo. É um jogo histórico. Vai ser decidido um título paranaense, que é importante demais, tanto para o Maringá Futebol Clube, logicamente, como para o Operário Ferroviário. A última vez que um clube maringaense conquistou o Campeonato Paranaense foi em 1977, portanto, há 48 anos, dia 2 de outubro de 1977. E eu recebi uma ligação, logo depois do jogo, do meu amigo Ortílio Carlos Vieira, o Tilinho, a enciclopédia do futebol paranaense, brasileiro até. Sabe muito do futebol de Maringá, é um parceiro do Museu Esportivo e é a quem eu recorro quando eu tenho dificuldades para informar sobre jogos, sobre jogadores, sobre eventos que ocorreram em Maringá ao longo das décadas. E o Tilinho me liga, fala: De Paula, tudo bem? Tudo bem? Ele falou: você sabe o dia que vai ser a decisão contra o Operário lá em Ponta Grossa? Eu falei: sábado, dia 29 de março. E o dia 29 de março, não te lembra nada? Na hora, eu captei. Falei: primeiramente, lembra que dia 29 de março é o aniversário da minha mãe, Rita Andrade de Paula. Eu não esqueço isso. Dia 29 de março. Ela que nasceu nesse dia, em 1939, na cidade paulista de Lupércio, a bela Lupércio, onde eu também nasci. E lembrei também que nós temos, eu e o Tilinho, nós temos amigos comuns que militam na imprensa. Edivaldo Ferreira, na imprensa de Maringá, também Marialva, e o Jorge Júnior, que trabalhou muito tempo em Maringá e agora está em Londrina. Então, são 2 aniversariantes do dia 29 de março. Eu não esqueço porque ambos fazem aniversário no mesmo dia que a minha mãe. Mas eu me lembrei que no dia 29 de março de 1964, o Grêmio Esportivo Maringá, o clube fundado em 1961, conquistava o título paranaense, seu primeiro título estadual,
relativo a 1963. O jogo foi disputado em 1964, no dia 29 de março, mas era referente ao Campeonato Paranaense do ano anterior. E aí a gente não tem como fazer aquela associação. O Grêmio Esportivo Maringá jogou em Curitiba, na Vila Capanema, empatou em 2-2 contra Clube Atlético Ferroviário. E agora, passados tantos anos, né? Então, se a gente pega lá 64, 61 anos depois, um clube de Maringá vai jogar fora de casa, disputando a final de um campeonato contra um ferroviário, contra o Operário Ferroviário de Ponta Grossa. Então, é uma incrível coincidência, né? O mesmo dia, o mesmo mês, né? E contra um ferroviário. Naquela oportunidade, o Grêmio precisava do empate, e ele conquistou esse empate. O segundo gol feito pelo Garoto. Esse gol aqui, ó, tem uma foto desse gol. Esse gol ficou para a história do futebol profissional de Maringá, assim como ficou o Garoto. Para mim, um dos grandes nomes da história do futebol maringaense. Ele teve que jogar o corpo para trás para pegar o cabeceio aos 45 minutos do segundo tempo na Vila Capanema. Então, o Campeonato Paranaense de 1963 ele foi disputado da seguinte forma. O Grêmio Esportivo Maringá foi campeão da Série Norte daquele ano. Foi o primeiro título de um clube profissional de Maringá, campeão da Série Norte. Campeão paranaense da Série Norte. No Norte Velho, que era outra chave, a campeã foi a Cambaraense, da cidade de Cambará. E do Sul foi o Ferroviário, o Clube Atlético Ferroviário. Aí eles foram para um quadrangular. E eu sempre recorro à história do futebol profissional de Maringá, um livro escrito pelo Ortílio Carlos Vieira, um almanaque, e o Reginaldo Lima. Histórico, importantíssimo. As informações que, quando elas são truncadas, ou a gente não tem, ou há polêmicas, a gente vai aqui e depois, a partir daqui, a gente sai pesquisando em jornais e a gente obtém a informação exata. Então, aqui eu corri para encontrar as informações desse campeonato de 1963. E eu quero fazer um programa diferente, separado. Eu quero contar a história do árbitro da partida final lá em Curitiba. Eu olhei para a foto e falei, não, esse árbitro é famosíssimo. Esse árbitro apitou Copa do Mundo, Romualdo Arp Filho. Romualdo Arp Filho apitou a final da Copa de 1986 entre Argentina e Alemanha, que a Argentina foi campeã no México. Faleceu, e eu vou trazer informações sobre o Romualdo Arp Filho, vou falar daquele jogo histórico para o futebol de Maringá, do Paraná também, naquele 2-2. Mas eu vou colocar aqui para os amigos o que aconteceu em 1964, quando das disputas para se decidir o campeão relativo, referente a 1963. E eu vou ler aqui o que Tilinho e Reginaldo escreveram nesse almanaque histórico. Tem início no dia 3 de fevereiro de 1964, no Willie Davis, uma espetacular vitória do Grêmio contra o Ferroviário. O Grêmio sai na frente nesse triangular. Ele ganha do Ferroviário por 3-2 com gols de Soca e Garoto, primeiro Garoto, o grande Garoto, o líder do time, Garoto, Soca e Nilson. Quando foram a campo pelo Galo, Evir, Oliveira, Edson Faria, Pinduca e Nilo, Macário e Leonel, Haroldo, Soca, Garoto e Nilson. O estádio lotado e a grande vitória emocionam o presidente Navarro Domingos José Mansur, o Navarro Mansur, que chora
copiosamente. Navarro Mansur está na história do futebol de Maringá de uma forma absurda, assim, completa. Desde os anos 60 até os anos 70, todos os títulos tiveram Navarro Mansur no seu corpo diretivo. Vou mostrar aqui o time do Grêmio de 1963, o Grêmio Esportivo Maringá. O time do Grêmio Esportivo Maringá, campeão de 1963. Aqui diz que o treinador era Zezinho, do São Paulo, mas outros treinadores comandaram esse time também. Mas está ali o Evir, o Oliveira, Pinduca, Edson Faria, Macário e Oliveirinha. Agachados, Haroldo, Garoto, Chapadão, Baltazar e Nilson. Essa aqui é uma das formações daquele time de 1963. Então aí o Grêmio foi a Cambará no dia 1º de março. Bem diferente, né, as disputas, né, porque hoje o Campeonato Paranaense ele é disputado por 12 equipes, classificam-se 8, o primeiro colocado joga contra o oitavo, o segundo contra o sétimo, o terceiro contra o quinto, o quarto contra o sétimo, vai por aí, né? O primeiro lá de cima vai com o que teve menos pontos na classificação, por aí vai, você entendeu, né? E depois se classificam, dos 8 se classificam 4, né? Tem jogos de ida e volta, 4, depois dos 4 ficam 2. E nesse Campeonato Paranaense, o Maringá Futebol Clube brilhantemente despachou o Coritiba e o Atlético Paranaense e está fazendo esta decisão contra o Operário Ferroviário de Ponta Grossa. Então vamos lá, o Grêmio vai a Cambará no dia 1º de março de 1964 e vence com pinta de campeão, e vence o então campeão do Norte Velho por 3-2. Nilson, Haroldo e Soca, os goleadores, os marcadores daquele time. O time levava gols, mas marcava também. 3-2 no primeiro, 3-2 no segundo jogo. Na semana seguinte, o Galo folga, enquanto o Ferroviário, na capital, ele venceu por 3-0 a Cambaraense. Aí o Grêmio recebe no Willie Davis o time de Cambará e vence por 3-1, com gols de Garoto, Soca e um gol que foi marcado contra para o jogador do Cambaraense, da Cambaraense. Na sequência do triangular em Cambará, a equipe da casa não resiste, é derrotada por 2-1 pelo Ferroviário, deixando a decisão do campeonato para a última rodada em Curitiba. Enquanto o Grêmio, com 6 pontos ganhos, joga pelo empate. O Grêmio tinha 6 pontos, portanto, jogava pelo empate lá na Vila Capanema contra o Ferroviário, porque o Ferroviário tinha 4 pontos. E ele precisava vencer para provocar uma final entre os dois em uma melhor de 3 partidas, porque antes não havia os 3 pontos. Em 1964 eram 2 pontos. Então, o Grêmio tinha 6, o Ferroviário tinha 4, o Ferroviário precisava vencer, daí ficava 6-6. E aí o título seria decidido numa melhor de 3 partidas. Então, o Grêmio foi para lá para jogar pelo empate. Na quarta-feira, Alfredo Farid, técnico, e seus comandados viajam a Curitiba em regime de concentração e treinamentos para o jogo, para a final, né? Muitos ônibus com torcedores vão para a capital em caravana para torcer para o Galo do Norte. É o que está acontecendo agora, nessa semana, essa ansiedade toda, essa tensão com relação ao jogo de Ponta Grossa, e muita gente já se preparando para ir para lá. Não sei se ônibus, mas muita gente vai torcer pelo Maringá Futebol Clube nessa decisão. O dia 29 de março passa a ser uma data histórica para o nosso futebol. Em um jogo difícil e que se complica ainda mais quando o lateral direito Oliveira é expulso. Lateral direito Oliveira, Oliveirão, o moço do Rio de Janeiro, o pai do Rafael, que morava no querido Jardim Alvorada, parceiro do museu, ele foi expulso nesse jogo. O Oliveirão, ótimo marcador, que sabia também jogar muito, sabia sair para o jogo também, como referenda
o meu amigo, nosso amigo Roderley Geraldo de Oliveira. Está aqui o Oliveirão, no Museu Esportivo de Maringá, quando nós inauguramos aquele espaço na rua Domingos Salgueiro, número 1415, está aí o amigo Kleber França, fotografando Oliveirão, uma camisa do Grêmio de Esportes Maringá e eu, nesse dia 30 de outubro de 2017. Querido Oliveirão, que foi expulso nesse jogo na capital, na decisão. Então, o Grêmio Esportivo Maringá ficou com um jogador a menos e teve que se virar. Foi ainda no primeiro tempo, quase no final do intervalo, do primeiro tempo, e aí o time foi para o intervalo e empatando. Aí, com gol de Soca, o Grêmio mantinha... Não, o Grêmio levou um gol. Aqui, quando fala aqui, mas quando o lateral direito é expulso, provocando o primeiro tempo. Mesmo assim, com gol de Soca, o Grêmio mantinha um empate que lhe daria o título. Estava 1-1 o jogo, agora eu compreendi, estava 1-1 o jogo, com gol de Soca, empatou. Aos 43 do segundo tempo, o Ferroviário fez 2-1. Então, não tinha esse lance de 5 minutos, 4 minutos, 7, 8, 10 minutos de acréscimos. No jogo, eu lembro bem, a gente chegava aos 45, acabava o jogo. 45, 46, no máximo, acabava o jogo. E aos 43, o Ferroviário fez o 2-1. Esse jogo empataria em número de pontos, né? As duas equipes ficando com esse placar de 2-1, mas aos 45, na indecisão da zaga e do goleiro, o artilheiro Garoto fez de cabeça o gol do título. Está aqui o gol do título. E o jogo foi pegado, foi um jogo difícil. Está aqui o time do Ferroviário, daquele ano de 1963. Nós temos poucas imagens do Ferroviário daquele time, daquela época de 1963. Está aí o Sicupira no centro, ali agachado, com a bola. Ainda não tinha o bigode do Sicupira. Era um timão o time do Ferroviário. Ele sobrepujava Coritiba, Atlético. O Ferroviário, eu vou ler sobre o Ferroviário antes de eu continuar aqui. Eu fui buscar informações do Ferroviário, Clube Atlético Ferroviário. Ele foi fundado no dia 12 de janeiro de 1930, quando deu-se uma cisão no Britânia Sport Clube. Então, aqui são informações do Wikipédia, e nessa cisão do Britânia foi fundado, na residência do Ferroviário Ludovico Brandalize, o Clube Atlético Ferroviário, dia 12 de janeiro de 1930. O Ferroviário surgiu para congregar os funcionários e operários da rede de viação Paraná-Santa Catarina, disputando apenas campeonatos amadores. O início foi isso. E o distintivo do Ferroviário é maravilhoso, é muito bonito. É o vermelho, o preto e o branco. Olha que bonito. Clube Atlético Ferroviário. E aí, primeiro foi para disputar jogos amadores, mas o time foi crescendo, né? E a força popular do futebol e foi fazendo com que esse time se tornasse tão forte, que se profissionalizou, tornou-se 8 vezes campeão de profissionais. Construiu, na década de 40, o estádio Dorival de Brito e Silva, a Vila Capanema, até então o estádio mais moderno, né, do Paraná, e revelou grandes craques e foi apelidado de Boca Negra, nome de um grupo indígena descoberto na selva brasileira na década de 30. Em 1967, foi o primeiro representante paranaense do torneio Roberto Gomes Pedrosa. Em 71, fundiu-se com o Britânia. O Britânia voltou. O Ferroviário acabou fundindo com o Britânia. Ali a coisa ela é bastante complicada, a gente tem que entender. E depois se fundiu também com o Palestra Itália. E foi formado o Colorado Esporte Clube. O Colorado, a partir dos anos 70, a gente ficou sabendo muito do Colorado. Grandes embates no Paraná, na capital, e também no estádio Willie Davis, com o Grêmio de Esportes Maringá. E em 1989,
o Colorado uniu-se ao Esporte Clube Pinheiros, que aí resultou no Paraná Clube. Então, mesmo extinta após a fusão, o Ferroviário ainda detém o terceiro maior acervo de títulos do Paraná. Então, eu contei a história do Ferroviário, não Operário Ferroviário, do Clube Atlético Ferroviário. Deixa eu tomar uma água aqui. Contei essa história para mostrar a força que era esse clube, e o Grêmio Esportivo Maringá conseguiu esse empate lá. Eu tenho algumas imagens daquele jogo, imagens que foram obtidas no almanaque histórico do Tilinho e do Reginaldo, e outras fotos também que eu tenho aqui, que a gente pesquisa muito no Facebook, tudo que se relaciona ao futebol paranaense, ao futebol de Maringá em especial, eu vou recolhendo e para utilizar em momentos como esse. Então está aqui uma imagem muito interessante. Essa imagem aqui, ela é do acervo do Sicupira, e foi o Douglas, lá de Curitiba, o professor Douglas, que postou essa... Douglas Reinaldinho, eu queria outro sobrenome dele, não tem agora. Mas está aqui o árbitro Romualdo Arp Filho, um jogador do Curitiba sendo atendido. Está ali o goleiro Evir observando. O Edson Faria está atrás do Sicupira. Atrás do Edson Faria está o Pinduca, com mãos na cintura, observando também o Oliveirão. Está o jogador do Colorado, não, do Ferroviário, que eu não sei quem é, não pesquisei, não fui ver quem é, mas ali eu estou vendo o Macário esticando o braço, o meio-campista Macário, que eu recebi fotos, são fotos inéditas aqui para nós. Eu recebi do filho do saudoso Macário, o filho dele mora no Rio de Janeiro, me mandou fotos, inclusive uma das fotos é essa daqui, ó. O Ari Bueno de Godoy, falecido, meu saudoso amigo Ari Bueno de Godoy, entrevistando em 1963 o Macário. E a equipe esportiva da Rádio Cultura de 1963, aqui uma chamada no Jornal de Maringá de 1963, Grêmio e Nacional de Rolândia, logicamente. E aí o time já era campeão da Série Norte, Zona Norte Novo, que se chamava. Então ia ter o jogo para comemorar, era um jogo que ia ser comemorativo ao título da Zona Norte. Depois, no ano seguinte, 64, o time disputaria essa final contra o Ferroviário. Narração de Jairo Augusto, comentários de Ari Bueno, e ali o Ari Bueno era comentarista, era repórter, porque ele está entrevistando o Macário ali, e participação de Rolim Silva, Otacílio Cabral, meu amigo Tatá Cabral, meu querido amigo, meu primeiro editor-chefe no Jornal do Povo, nos anos 90, Alcides dos Santos e Alaércio Antônio. Sempre em colaboração com o Jornal de Maringá, um jornal a serviço da cidade e da região, e que concorria com o jornal A Folha do Norte do Paraná, que um ano antes, em 1962, foi fundada pelo Dom Jaime Luiz Coelho, e que daí fechou as portas em 1979. Aí, seguindo, vou mostrar para os amigos como é que era a Maringá de 1963. Olha essa imagem, que maravilha! A Praça Napoleão Moreira da Silva. Eu não vou ver uma Praça Napoleão Moreira da Silva mais bonita do que esse projeto paisagístico aí de 1963. Podem fazer o que quiserem lá, só se repetirem. Olha que coisa linda que estava essa praça em 1963, e as árvores ainda estavam crescendo, né? Tá muito bonito. E lá no fundo você vê a Prosdóximo, e do lado da Prosdóximo, Hermes Macedo. E isso, Hermes Macedo, Prosdóximo e Hermes Macedo. E a Casa Peralta, já mais no centro da foto, ao fundo, também histórica Casa Peralta, que não existe mais. Então, aí a Maringá de 1963, eu vou seguir aqui e mostrar um jornal que nós temos.
nós temos esse jornal, essa relíquia, esse material histórico, esse documento que eu coloquei num acrílico, porque já estava deteriorando, já estava esfarelando esse material, esse jornal, essa capa. Tem contracapa, tem as páginas internas também. É uma edição extra comemorativa do Jornal de Maringá. É o jornal que traz o primeiro título de um clube profissional de Maringá. Nós temos lá no Museu Esportivo de Maringá. Se você for, eu mostro para você com o maior carinho, mostro. A gente vai conversar a respeito. Se você não sabe, eu vou te informar. E se você já sabe, você vai me ajudar a contar essa história. Eu vou aprender mais com você a respeito daquele ano de 1963, com esse jornal aqui, do Jornal de Maringá, 1963, o campeão da Série Norte, novo de 1963. E aí, continuando, quando o Grêmio conseguiu a façanha, diria uma façanha, um clube novo. Se você ter uma ideia, o Ferroviário, fundado em 1930, o jogo na capital, já tinha 33 anos da sua fundação. E o Grêmio Esportivo Maringá é um time que tinha sido fundado em 1961, ou seja, 3 anos antes, né, porque foi disputado no dia 29 de março de 64. E aí a Tribuna do Paraná, um jornal que tinha uma abrangência ali na capital e no sul, e também vinha para o interior, estava lá. Ferroviário estava com tudo, mas Grêmio é campeão. Então, tem imagens do jogo e tem imagens interessantes também aqui, que eu fui buscar no almanac. Não, tem mais uma foto aqui também da tribuna. O time que disputou a final ali, estou vendo o Eviro, o Oliveirão, Edson Faria, o Nilo, que era de Maringá, está o Macário, o Pinduca, embaixo aqui Luiz Roberto, deve ser o Chapadão, está difícil olhar aqui, mas está o Garoto, grande Garoto, o Soca, o Garoto e o Soca, que era um goleador também. Esse jornal nós não temos, nós só temos essa ilustração aqui da tribuna. É o seguinte, aqui tem um lance importante, né? Olha a Vila Capanema lotada, estádio Dorival de Brito Silva, estádio lotado para incentivar o Ferroviário, que acreditava que ia conseguir vencer o jogo e forçar uma melhor de 3. E aqui é o seguinte, quando acaba o jogo, vira uma correria, uma briga, e o Soca fugindo da sanha, não vou dizer sanha assassina, mas os caras estavam muito revoltados com o Soca, o time levar um gol aos 45 minutos, escapar o título jogando dentro de casa, então a revolta foi grande, e aí aparece esse flagrante aqui do Soca, o grande goleador Soca, e ali tem um fotógrafo acompanhando o pique do Soca. E o interessante que agora, como a vida tem esses círculos temporais, né, as coisas parece que retomam, né, ou então, não sei, elas se repetem. Em 1977, quando o Grêmio conseguiu um empate histórico na capital, no dia 2 de outubro, e foi campeão paranaense, com aquele gol do Itamar de falta, aquele chutou rasteiro assim, né? A cobrança de falta foi bem lá na ponta esquerda, e ele de direita, ele bateu, ela passou por todo mundo e entrou. Quando o juiz apitou o final do jogo, aí o pau comeu solto, aí saíram correndo atrás do lateral direito, Valdir, o saudoso Valdir. Nós temos fotos daquela época, fotos da tribuna também, da Gazeta do Povo, fotos da Gazeta do Povo, e os jogadores do Curitiba perseguindo o Valdir, o saudoso Valdir. E entre os que perseguiam o Valdir, estava o Vicente, zagueiro central, grande zagueiro do Santos, do Curitiba, já falecido também. Então, engraçado isso, né? Que eu estou lembrando que em 64 correram atrás do Soca, para bater no Soca, revoltados que estavam os jogadores do Ferroviário, e a cena se repetiu em 1977. E aí, continuando, o time foi campeão, muita festa. Nós temos uma foto histórica. Essa foto aqui, ela está em todo lugar. No Museu Esportivo, essa foto está emoldurada.
que é a foto da chegada dos jogadores num carro, um caminhão do Corpo de Bombeiros. Os jogadores na Avenida Getúlio Vargas, ali em frente à Praça Raposo Tavares, está ali na esquina o prédio então do Banestado, né? Tinha o Banestado, e tem uma faixa: Maringá de braços abertos homenageia seus campeões. Salve, GEM, Grêmio Esportivo Maringá. E aí o povo magro, né? Todo mundo era magro, impressionante. O povo de chapéu, o povo de camisas brancas, calças de linho, o povo recepcionando os campeões, os primeiros campeões do Paraná. Então eu tinha que vir aqui para falar para os amigos dessa data histórica e lembrar que no dia 29 de março de 2025, um clube de Maringá, o Maringá Futebol Clube, vai decidir o título paranaense contra um ferroviário, um forte ferroviário, uma forte equipe. É uma equipe que eu tenho um carinho especial, sabia? Eu sempre gostei do Operário de Ponta Grossa e vou explicar por quê. Eu, em 1968, o meu pai, ele me mandou para o Colégio Verbo Divino de Ponta Grossa. E aí Ponta Grossa acabou fazendo parte da minha vida. Eu fiquei um ano no Colégio de Padres lá, e depois eu vim estudar em Maringá, no Colégio Santo Inácio, onde eu fiquei em 69, 70 e 71. Mas eu fiquei com Ponta Grossa na minha vida. Então, todas as vezes que eu vejo o Operário jogando na Série B do Campeonato Paranaense, até na Série B do Campeonato Brasileiro, até no Campeonato Paranaense, eu sempre tenho um carinho, torço pro Operário. Mas quando vai jogar, logicamente, com o time de Maringá, não tem como, né? Aí dá licença, não dá para ser. E o Ponta Grossa também tem uma outra questão que envolve esse lado afetivo. É onde reside o grande artilheiro Edgar Belisário, o maior artilheiro da história do futebol profissional de Maringá. Então, quando se fala em Ponta Grossa, ainda conversei com o Roderley no sábado, falei: Roderley, eu vou para Ponta Grossa ver o jogo. Vamos? Ah, não vou não, tal. Falou: eu vou falar para o Edgar que você vai para lá. Então, eu tenho essa ligação com Ponta Grossa. E eu vendo agora a final Maringá, lá no Germano Krieger. Logicamente, o ano passado, em 2024, eu fui trabalhando, que eu estava com o pessoal lá da Jovem Pan News, eu fui comentar o jogo com o pessoal lá, e lá o Maringá, eu fui pé quente, o Maringá venceu por 1-0, gol do número 8, Rodrigo, de cabeça, isso. Então eu sou pé quente. E agora tem essa história, essa possibilidade que se abre. E não tem como a gente não ficar nessa ansiedade, não ver a hora de chegar esse jogo. E Maringá está precisando de um título. Eu falo Maringá, a cidade, o futebol de Maringá e o Maringá Futebol Clube também. É um clube que tem 15 anos, que já mostrou a sua força, tem uma torcida maravilhosa, uma torcida que cresce, é uma torcida que ela não é formada só por homens, é uma torcida que tem famílias, tem muitas crianças que estão amando o Maringá Futebol Clube porque eles estão dando resultados dentro de campo. Estádio Lee Davis, sábado, no dia do jogo, do primeiro jogo, uma torcida com 16 mil pessoas. Então, é uma torcida que está querendo esse título, que está pedindo esse título, e a gente sabe que a diretoria do Maringá Futebol Clube quer e precisa muito. Um time, ele pode ser organizado, o time pode ir bem nos campeonatos, mas ele tem que conquistar títulos. E o Maringá vem batendo na trave, e agora chegou essa oportunidade. Teve o primeiro jogo no estádio Lee Davis, jogo muito difícil. A defesa do Maringá, o time taticamente estava meio perdido, possibilitou que o Operário, com 2 golaços de fora da área, um de falta do... esqueci o nome dele agora, do Bosquila,
que fez de falta, o Canhoto, e o Neto Paraíba, que fez de direita, 2 golaços. O primeiro, talvez, o Davidson pudesse chegar na bola, se pulasse um pouco antes, não sei, é muito difícil falar. Mas 2-0 e o Maringá, na garra, na vontade, na valentia, foi lá e conquistou o empate. Mas foi um jogo muito aberto, é um jogo que se termina 5-5, 6-6, estava tudo de bom tamanho, mas pelo que fizeram, nenhuma equipe mereceu vencer. O empate foi absolutamente justo. Eu vejo semelhanças nas duas equipes. São equipes que procuram o gol e não são aquelas equipes que a gente está acostumado a ver. O time do interior vai enfrentar um da capital, então vamos nos segurar lá atrás e lutar por uma bola. O Maringá não luta por uma bola. Eu vejo o time do Castilho, que começou muito mal o Campeonato Paranaense, que eu falei, eu acho que não vai dar, não. Aí contrataram, arrumaram as laterais, o time melhorou bem, o time está indo bem. Então, eu vejo que esse time ele pode render, ele pode agredir o adversário, ele pode ferir o adversário, no sentido de que ele se organiza bem atrás e ele sabe sair para o jogo e sabe criar condições para que o ataque faça gols. A bola parada é muito forte do Maringá. O Maringá tem jogadores que têm boa impulsão, que sabem subir numa bola para fazer gols. O Maringá fez muitos gols de bola parada. Esse fator pode ser determinante nesse jogo na cidade de Ponta Grossa. Então, eu estou bastante confiante numa vitória do Maringá. Agora, o futebol, ele beira o imponderável. O futebol pode acontecer tudo, de repente pode não acontecer nada. De repente o jogo pode acabar num 0-0 e vai para as penalidades. E aí falar que penalidades é loteria, não. A penalidade, eu acho que o Maringá tem que treinar muito, como o Operário vai treinar muitas cobranças de pênalti, porque ali tem, logicamente, o fator emocional, mas tem também a técnica, né? Tem a técnica que a gente imagina, cobranças de pênaltis, fica todo mundo super tenso, mas aí vai a preparação, o treinamento, vai também a forma de chutar uma bola. O canhoto ou bate de peito de pé, ou bate de chapa. O destro vai tirar do goleiro, vai bater de chapa do lado esquerdo do goleiro, ou vai fazer cruzado, pegando o lado direito do goleiro, ou então vai acabar chutando no meio do gol, ou vai estar aquele dia que o goleiro, tanto o Davidson como o Elias, de repente, é o dia do cara, é o dia do goleiro, é o dia dele se consagrar, de virar herói. Então a gente não sabe, de repente o jogo pode terminar 0-0, como pode terminar num 3-3, um 3-2, 3-1, porque são equipes que buscam o resultado, buscam o gol. O que eu digo é que é uma decisão, é uma história, e aconteça o que acontecer na cidade de Ponta Grossa, é um jogo que fica marcado. Ele fica para a história, para que a gente conte. O Museu Esportivo de Maringá existe para que contemos histórias e para que preservamos a memória e que façamos homenagens. É isso que a gente vem fazendo há mais de 10 anos. Eu estou muito feliz de poder participar desses eventos. Eu fico muito agradecido ao Maringá Futebol Clube por proporcionar aos torcedores de Maringá, em especial ao Museu Esportivo, a possibilidade de nós contarmos boas histórias. As histórias dentro de uma história geral, as histórias estão sendo contadas como eu estou fazendo aqui nesse momento. Eu pretendo ir, com fé em Deus, né? Se Deus abençoar, pretendo ir a Ponta Grossa. E depois que você chega numa idade, depois que você fica pesquisando tanto, fica sabendo tantas histórias, você vai, logicamente, com um pensamento que o clube da sua cidade ele vai ser campeão. Mas eu penso que importante de tudo é poder participar de todo esse movimento, dessa tensão, desta emoção que eu vejo o pessoal da Crônica Esportiva de Maringá totalmente empolgado, o pessoal da imprensa que se tornou torcedor já desde
desde que começaram a trabalhar, já começaram, não separaram mais. Eu tento fazer essa separação e eu compreendo quem não consegue fazer essa separação, que não consegue fazer uma análise crítica, né? Eu entendo perfeitamente, mas a cidade está empolgada. A cidade está agradecida ao Maringá Futebol Clube. Agora, time de futebol vive de resultados, todo mundo sabe isso. Isso aí é bater uma situação que todo mundo já sabe. Mas o Maringá está fazendo bonito. Eu demorei para assumir esse Dogão, nunca gostei muito desse Dogão, esse nome Dogão, mas ele pegou de um jeito, então que seja Dogão, vai Dogão, e que o Maringá seja feliz, mas que acima de tudo eu penso sobre o futebol, os amigos de Ponta Grossa, conheço algumas pessoas em Ponta Grossa, desejo que seja um clássico já, né? Vamos dizer um clássico, um jogo de paz, de alegria, que se comemore o futebol, que se comemore a vida. Isso é o mais importante de tudo. A gente vai lá com fé, torcer para o Maringá Futebol Clube e fazer com que seja repetida essa história. Olha que coisa impressionante, chegar no dia 29 de março, um jogo fora de casa contra um Ferroviário, um clube de Maringá, conquistar o título. Seria muito interessante. É uma pauta muito legal que me foi passada, uma dica do amigo Ortílio Carlos Vieira. E quem quiser que copiar, que copie. O importante é a gente divulgar o Maringá Futebol Clube, o Operário Ferroviário. O importante é a gente divulgar o futebol. O importante é a gente divulgar a vida. E Deus nos abençoe. Valeu, até a próxima. Praticidade, qualidade e muito sabor. A nova linha de petiscos da Canção Alimentos vem trazendo cortes especiais, práticos, saborosos e de fácil preparo, feitos para você e sua família se surpreenderem. Não deixe de saborear essa novidade. Canção Alimentos, tocando os corações através do sabor. Pessoal, aqui no campo é assim. Passamos a nossa vida lidando com o gado. Sabe o que engorda mesmo o rebanho? O Bovitan da Dispec do Brasil. Na minha fazenda eu confio no Bovitan da Dispec do Brasil para garantir um gado saudável. A Dispec do Brasil está há 40 anos caminhando ao lado dos criadores. 40 anos investindo em pesquisa e tecnologia para produzir os melhores produtos para a pecuária nacional. Eu uso e assino embaixo. Tex Encomendas. Precisa enviar uma encomenda para qualquer um desses 7 estados? Consulte a Tex Encomendas. Sua encomenda vai de ônibus que tem horário a cumprir e sua encomenda também. Com a Tex Encomendas, você sabe a hora que vai chegar. Tex Encomendas. Ligue 44-3221-1111. Com Tex é rapidinho.